E nós estamos aqui hoje, festa de Santa Clara, com uma companhia muito especial, Padre Július Rafael, da Diocese de Taubaté, responsável pela Pastoral da Comunicação. Bom dia, Padre Júlio, uma alegria ter você aqui, Padre Július. É uma alegria também poder estar aqui na Bênção da Manhã com o senhor Padre Catalfo, também com a Daniela, e poder viver e falar um pouco da comunicação, né? Também quero dar bom dia para aqueles que nos acompanham em casa. Tenho certeza, Padre Július, que, sobretudo esses últimos tempos de pandemia, trouxeram para a PASCOM, para a Pastoral da Comunicação, um desafio, mas também um incentivo, né? E aí a gente vê claramente que há uma relação entre comunicação e evangelização. É interessante, né, que esse tempo de pandemia fez com que não só a igreja em si, mas todos aqueles que se colocam à disposição da evangelização pudessem dar um passo a mais, um passo que muitas vezes nós estávamos até retraídos, posso até assim dizer. O passo do desenvolvimento da comunicação na nossa igreja, né? Antigamente, quando se falava de transmissão de missas, a gente via que era uma coisa muito restrita. Hoje não. Hoje, qual é a paróquia que não tem uma transmissão de missa? Seja de uma forma mais tecnológica, né? Ou até mesmo pelo celular. E aí nós percebemos que muitas vezes achamos que a pandemia trouxe só tristezas, não, mas trouxe esse incentivo, essa alegria no meio da igreja, que é evangelizar pelos meios de comunicação. Eu noto também, Padre Júlio, que com o avanço da tecnologia, muitas coisas ficaram mais simples, mais fáceis, não é? Você mesmo faz referência a isso. Imagino que muitas paróquias têm facilidade de transmitir alguma atividade, de transmitir uma catequese para as crianças ou uma celebração eucarística. E quem está nos acompanhando talvez tenha essa pergunta: como que eu faço para participar da Pastoral da Comunicação na minha paróquia? É interessante que a Pastoral da Comunicação ela tem uma estruturação. Quase todas as paróquias têm a pastoral, tem o seu coordenador. Então, chegue na paróquia, converse com o seu pároco, pergunte para ele quem é o coordenador, como posso trabalhar, como posso ajudar, mas principalmente como posso ajudar na evangelização por essa pastoral tão rica e tão cara a nós, cristãos católicos. A gente sempre diz, Padre Júlio, que o mês de agosto é tradicionalmente o mês vocacional. Na Igreja do Brasil a gente reza pelas vocações e aí a nossa sugestão, se você sente a vocação para trabalhar na igreja, na pastoral da igreja e quer começar com a pastoral da comunicação, vai lá, procura a sua paróquia, procura o seu pároco e reze essa alegria, participe da evangelização na igreja. Padre Júlio, quase todas as paróquias, o senhor disse, têm a pastoral da comunicação. O que de fato a pastoral da comunicação traz para a vida paroquial, para a vida da igreja? A pastoral da comunicação ela traz o sentido não só de comunicar o evangelho, mas um sentido também relacional entre as outras pastorais. A pastoral da comunicação ela é estruturada em 4 eixos: produção, articulação, espiritualidade, e também tem o eixo da formação, que é muito importante a nós. Então nós percebemos que esses 4 eixos nos levam não só ao desenvolvimento técnico, mas principalmente também ao desenvolvimento espiritual, que nos leva a proporcionar a evangelização que Cristo nos ensinou através da comunicação. Interessante, porque a teologia clássica nos ensina que ao amor convém comunicar-se. Santo Tomás diz isso literalmente, né? Deus se comunica porque nos ama, Deus se comunica porque ali no coração de Deus está o desejo de se aproximar. Eu acho que isso deve orientar também a pastoral da comunicação em todas as paróquias, né? Ao amor convém comunicar-se. A gente se comunica não por causa de uma ideologia, não por causa de uma ideia abstrata, mas no fundo toda a comunicação da igreja, toda a comunicação das paróquias está em função deste amor, deste grande amor que Deus tem por nós. É interessante que o senhor traz essa fala de São Tomás de Aquino, mas se nós voltarmos no Evangelho de São Marcos, nós temos um mandato de Cristo, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
É um mandato de comunicação, comunicar aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo falou, mas principalmente para nós cristãos, não é só o comunicar, mas também é vivenciar essa comunicação, como o Senhor disse, pelo amor. Interessante, porque na época de Jesus não havia tecnologia e também na época de Santa Clara, né? Hoje nós comemoramos a festa de Santa Clara, não havia tanta tecnologia. E por que Santa Clara é a padroeira da televisão, Padre Júlio? É interessante que um fato que aconteceu na vida de Santa Clara, ela estava muito enferma e por volta de 1200 e alguma coisa ali, 252 se eu não me engano, Santa Clara, enferma, queria participar da missa de Natal. E aconteceu que Clara, ela teve a graça de não só escutar a missa de Natal, mas também de ver. E aí o Papa Pio XII proclamou ela padroeira da televisão universal. É interessante esse dado da graça que Clara teve e dessa graça que nós temos de evangelizar pelos meios de comunicação, em especial a televisão. Se você me permite, Padre Júlio, eu gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. Você é um padre jovem, tem 1 ano de ordenação. O que os meios de comunicação contribuíram para a sua vocação sacerdotal? Eu falo que eu gostava muito de tecnologia, né? E desde antes do seminário eu já buscava ajudar, ver questão de transmissão de missa, mesmo com aquela webcamzinha pequenininha, a imagem não tão definida como hoje a gente tem nas webcams, mas aí eu fui me aprofundando. No seminário eu sempre fiquei responsável pela parte da comunicação em si, questão de criação de artes, produção, e quando eu estava para ordenar diácono, o nosso bispo diocesano, Dom Wilson, me colocou como assessor interino diocesano da Pastoral da Comunicação e depois de diácono, assim, assessor diocesano. A gente poderia falar também dos desafios da PASCOM, o que em geral é mais difícil de trabalhar, de melhorar naquilo que diz respeito aos desafios da comunicação numa paróquia? Eu acredito que a questão dos desafios da PASCOM na paróquia, eu acho que é o desafio de entender que a evangelização é muito mais que curtida, que compartilhamento, mas a evangelização ela vai se dar nessa comunicação que chega no enfermo, que chega naquele que muitas vezes, no idoso que não pode mais à sua paróquia. Eu costumo dizer que a TV Aparecida, na época da pandemia, foi a graça de Deus na casa dos irmãos, que muitas vezes as paróquias estavam correndo para tentar transmitir a missa, fazer alguma coisa, mas a TV Aparecida, com a graça de Deus, já estava lá. Então o desafio é esse, é o desafio também de um entendimento que a evangelização na comunicação, ela se dá muito além daquilo que nós achamos que o mundo nos pede, mas é um sentido da graça de Deus que nos toca pela comunicação. Olha que bonito, muito obrigado, Padre Júlio, obrigado pela sua presença, o nosso abraço, o nosso carinho para todos vocês que fazem parte da Pastoral da Comunicação. Tenho certeza que Santa Clara, para todos vocês da PASCOM, simboliza a comunicação de Deus, a aproximação de Deus da nossa vida. O nosso abraço muito especial para todos vocês da Pastoral da Comunicação da Diocese de Taubaté. Nosso abraço para Dom Wilson também, a quem pedimos a bênção, e que todos nós possamos comunicar a verdade do Evangelho, comunicar a justiça com profundidade, com alegria, com entusiasmo, como nos ensina o Padre Júlio.